Cara, essa questão da família do cônjuge é mais uma circunstância desfavorável que a gente precisa conviver. Por quê? Mas isso tudo faz parte lá do início, quando a gente começa a relação e toma nossas decisões e escolhas. Por exemplo, uma família, vou dar um exemplo, não sei se é o caso da Cássia, mas um exemplo, uma família criada no Evangelho, e a menina vai lá e conhece um rapaz, por exemplo, recém-convertido, ou nem convertido e se converte através dela, e se casam. Logo, essa família é uma família que não conhece a Cristo e que tem outros valores. E aí a gente vai ter, ao longo dessa relação, vários problemas familiares. Ou ambos eram ímpios e se converteram depois de casados. Logo, as famílias não têm os valores cristãos. Aliás, a gente hoje já tem distorção dos valores cristãos, ou seja, mesmo famílias que se dizem cristãs, a gente vê muitas delas apoiando o segundo casamento, uma nova aliança. Você imagine famílias que não têm vida cristã ou conhecimento cristão. Então, questão da família, meu conselho para você para todos aqui, descanse sobre a família, foque em você e foque no seu marido. Essa questão familiar, ela se ajusta depois, com o tempo. Nesse primeiro momento, é você e seu marido. Se for o caso, se houver uma reaproximação, às vezes é interessante até a mudança de bairro, mudança de casa, mudança de cidade, se houver condição para isso, para que vocês foquem somente em vocês, se restaurem por completo, e aí depois juntos vão enfrentar os outros problemas que estão relacionados à família. Tem que resolver, mas a gente vai resolver quando a gente tiver condição para resolver. Tá? Raul está grávida, ele descobre, depois de 2 semanas ele me procura. Parecia estar arrependido, chorou, disse que o filho que ele queria era comigo. Disse que está perdido, eles não moram juntos. Aí qual é a pergunta que ela faz? Será que as escamas estão caindo, isso? Será que as escamas estão caindo? Ele nunca me procurou 3 anos separados. Então, em algum momento a ficha cai, em algum momento bate o arrependimento. Nesse momento que está acontecendo isso, o posicionamento da esposa faz muita diferença. Primeiro ponto. É momento de ceder, Andréia? Não. É momento de fazer carinho, de abraçar, estou aqui? Não. É momento de ajudá-lo como? A tomar uma decisão. Nessa hora é a hora de dizer, eu estou aqui. Porém, você precisa tomar uma decisão. Nós ainda temos tempo. Ainda há tempo para restaurar. Mas ele precisa decidir. Ele precisa tomar a decisão. Ele precisa se separar desta mulher, em primeiro lugar. Ele precisa gerar frutos do arrependimento. As escamas podem estar caindo? Podem. Mas a circunstância ainda é complicada. Eu acredito que ele está vivendo uma confusão mental, que ele está confuso sim, que ele está arrependido, e que ele foi até você sondar se existe alguma abertura para um possível arrependimento. E aí cabe a você deixar bem claro que há possibilidade sim de retorno, porém não é de qualquer jeito. Que ele precisa ser claro, que ele precisa
dizer o que quer, quem precisa tomar as decisões dele. E nesse momento, André, você não pode ajudá-lo em nada, a não ser falar que você está ali. Ajudar, não. Ah, me ajuda a alugar uma casa? Não. Me ajuda a fazer minha mudança? Não. Me empresta dinheiro para isso? Não. Ajuda nenhuma, André. Ele tem que fazer tudo sozinho. Então, provavelmente o contexto de voltar para casa moído, Lucimar, como é que eu vou contextualizar? Destruído emocionalmente, com seu emocional fraco, financeiramente destruído, mal, zerado, falido, fisicamente, aparentemente mal, energeticamente mal. É o que a gente chama de um trapo de homem, um trapo de ser humano. Ele não tem mais certeza de nada, tudo é dúvida, tudo é fraco. Ele se torna um homem fraco, perdido, sem direção. Normalmente é assim que ele volta. E muito confuso ainda. Por exemplo, esse quadro que a Andrea desenhou é um homem extremamente confuso. Esse homem que está confuso com a Amy, entendam, ele volta para casa confuso ainda. Por que ele volta confuso? Porque ele quer, ele deseja, ele acha, nesse primeiro momento, que a esposa, que sofreu pra caramba, que ele pisou, que ele renegou, ele acha, na sua confusão mental, que essa esposa tem que cuidar dele. Que ela tem que receber ele com flores. Que ela tem que fazer de tudo para essa relação dar certo. Quando, na verdade, ele é que tem que voltar arrependido e buscar compensar esta mulher de tudo que ela sofreu. Essa seria uma lógica normal. Só que ele continua confuso. Ele não sabe os passos a dar ainda. Ele não sabe como proceder. É por isso que a gente fala que vocês precisam estar muito bem restauradas e posicionadas. Porque senão começa um a cobrar do outro. Porque a mulher que está lá esperando, ela quer ser recompensada, naturalmente. E esse cara ainda está confuso e vivendo ainda alguma opressão. Então ele acha que ele tem que ser amado, que a mulher dele tem que receber ele, igual o pai recebeu o filho pródigo, com anel, capa e um belo de um churrasco. Só que a gente sabe que nada disso acontece. E aí esse cara entra e fica esperando, a mulher recebe e fica esperando, ela se entristece porque não vê mudança nenhuma, não vê nenhum fruto de arrependimento, ele fica triste porque acha que a mulher que queria tanto que ele voltasse agora não faz nada, não o recompensa, passa-se um tempo, e se não for muito Deus, querido, um grande milagre, esse casal se separa de novo. Primeiro porque esse homem já conheceu o caminho de saída. Então ele simplesmente segue. Aí você fala assim, então ele não estava arrependido? Ele até estava. Mas ele está confuso. Mentalmente confuso. Mentalmente abalado. Todas as certezas dele foram destruídas pelo pecado, pelo adultério que ele cometeu, pela vida que ele levou. Por isso que vocês precisam estar bem, tanto mulher quanto homem, para ajudar nessa restauração pessoal dele. Porque agora ele precisa de uma restauração pessoal. Gente, restaurar o casamento é muito simples, desde que os dois estejam restaurados. Porque, no final, vocês dois se amam.
Então, se você está bem, seu marido está bem, o natural é que vocês se unam e vivam bem. Só que a gente está falando de duas pessoas que hoje estão totalmente transtornadas emocionalmente. Por isso que a maioria dos relatos que a gente tem recebido são de pessoas que meu marido voltou para casa e saiu de novo. Jéssica, esse dinheiro é da sua filha ou do seu filho. Não é seu. Se você já tentou, o que eu diria para você em primeiro lugar é busque o acordo, busque a conciliação. Esse é sempre o melhor caminho. Mas se você relata que está buscando acordo e não há acordo, pelo contrário, há um aproveitamento desta situação e ainda te humilha, então vá para a justiça para garantir o direito do seu filho. O seu filho, ou sua filha, não sei, já tem uma perda enorme, que é a presença do pai que não está com ele. Então, o quanto você puder amenizar essa dor, você precisa fazer. Então, não permita que ele tenha também perdas financeiras, porque ele já vai ter. Porque nenhuma pensão, ela cobre todos os gastos de necessidade de uma criança, que é o mesmo quando o pai está presente. Não cobre. Mas vai amenizar alguma coisa. Então, busque os seus direitos, vá para a justiça e não tenha medo disso atrapalhar a restauração, porque isso também não será um problema quando Deus achar o caminho da restauração entre vocês. Quando encontrar o caminho, quando Deus olhar e falar assim, ela está pronta e vou levá-lo de volta, não vai ser esse o problema. Tá bom? 4 anos separados. Hoje ele está com uma mulher mais velha. Ele nunca me procurou. Ele nunca me procurou. Devo esperar a restauração? Esperar. Qual o nome dela? Patrícia Andrade. Patrícia Andrade. Devo esperar a restauração? Então, a palavra correta, Patrícia, não é esperar, e sim se posicionar para a restauração. Lutar pela restauração. E lutar pela restauração nada tem a ver com ir atrás dele e implorar para ele voltar. Tem a ver com se posicionar no mundo espiritual, com orar, colocar diante de Deus esta situação e orar principalmente pela libertação dele, para que as escamas caiam dos olhos dele. Entendendo você, quais foram os seus erros no casamento, e buscar você uma restauração pessoal para que você se torne uma pessoa cada vez melhor. Porque quanto melhor você for como pessoa, melhor você será como esposa. Então, é isso que você precisa fazer. Tá bom? Então, não é esperar. Porque esperar, a mim, soa como passividade. E no mundo espiritual, nada é passivo, porque nós estamos em guerra. Ok? Nós estamos em guerra espiritual. Silvia de Cássia. O meu caso é diferente. A OM já tem um segundo filho. Já faz quase 2 anos que estamos vivendo separado. Mas todo tempo ele fala que me ama e que vai voltar para casa e não volta. O que eu posso fazer? Parar de ouvir ele dizer que te ama toda hora. É isso que você pode fazer, Silvia. Seu posicionamento está errado. A forma como vocês se relacionam dá a ele a tranquilidade e a segurança que você está o esperando. E isso, para ele, é um comodismo. E isso, para ele, é uma zona de conforto. Ele precisa entender que tem perdas nessa separação, que ele precisa tomar uma posição. E homem só toma posição quando é confrontado. Homem não toma posição se está tudo confortável. Você quer ver um homem levantar de um sofá? Solta uma mola debaixo do sofá e faz ele espetar. Ele levanta, ele conserta o sofá, ele vem, joga fora. Ele dá o jeito dele, ele se levanta.
Agora, se o sofá estiver confortável, ele se aconchega, ele deita, ele passa a tarde toda vendo televisão. Essa é a postura de um homem. Ligou o ar-condicionado, ligou a televisão de 50 polegadas, botou um jogo de futebol, sofá confortável, levou cerveja, água, suco, o que for para ele não sai mais dali. Agora, tira isso tudo. Tá calor, não tem ventilador, não tem televisão, o sofá é duro. Sabe o que o senhor vai fazer? Trabalhar para mudar essa situação. Então, tira o seu marido da zona de conforto. Pare com essas conversas melosas, onde ele tem toda a liberdade para dizer que te ama, te fazer promessas, que vai voltar. Você está com seu ouvido à disposição dele. Não esteja mais. Converse somente o necessário. E se não tem necessário para conversar, não converse. Até ele tomar uma posição. Beijo no coração de vocês e até amanhã.